Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nicole, aluna egressa da PUC Minas. Eu me graduei em Direito agora nesse último semestre e faço parte desse grupo de projeto de extensão do eixo de Direito Constitucional. E aí, juntamente com o meu amigo Jackson, que é também aluno da PUC Minas, do sexto período, hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês, dialogar, que é um prazer, sobre o movimento sufragista feminino. Que nós nascemos, né, já em uma época onde esses direitos eles já eram conferidos a nós. Então, é sempre importante a gente recordar, a gente saber um pouquinho da história, para tomar conhecimento de que esses direitos nem sempre foram nossos e que eles foram constituídos aí a partir de bastante luta, de bastante empenho de muitas pessoas. Bom, sobre sufrágio. Sempre quando a gente vai falar sobre alguma temática, é importante que a gente pesquise, antes de mais nada, a origem da palavra, né? Isso se chama etimologia e isso revela bastante coisa para a gente já de início sobre aquilo que a gente quer pesquisar. Bom, a palavra sufrágio, como está aparecendo aí no slide para vocês, ela vem do latim suffragium, cuja tradução é apoio ou voto. Ou seja, em um conceito aí para apresentar para vocês, o sufrágio seria o direito ao público de votar e de ser votado. É uma manifestação do povo, né? É a expressão da vontade do povo em si. E, bom, o sufrágio ele pode ser dividido de diversas maneiras, ele pode ser conceituado de diversas maneiras. E uma das classificações que a gente encontra aqui de maneira bastante objetiva é o sufrágio direto e o sufrágio indireto. O sufrágio direto, o voto direto, ele ocorre quando a pessoa elege o seu representante. Ela mesma vai lá, vota na pessoa que ela quer que a represente. Enquanto no sufrágio indireto ocorre o voto da pessoa para um representante que ele sim é que vai eleger alguém para que represente aí o povo. É uma maneira indireta de se votar. Você elege uma pessoa para que aquela pessoa que você elegeu eleja a pessoa que efetivamente vai representar você. A gente também pode estar classificando aí o sufrágio como sufrágio universal e sufrágio restrito. O sufrágio universal é o adotado hoje pelo Brasil, né? Onde não há nenhuma restrição aí de força maior que impeça a população de votar. Não se exige nenhum outro critério, a não ser que você seja, né, uma pessoa maior e capaz e queira e exercer, né, os seus direitos. Então, no Brasil, nós utilizamos aí do sufrágio universal. O sufrágio restrito ele é bem pouco utilizado atualmente no mundo. Mas o sufrágio restrito ele é quando há alguma imposição, alguma determinação de um requisito que a pessoa precisa de ter para poder votar. E aí a gente traz até alguns exemplos aqui, né? A gente cita como o exemplo do sufrágio restrito, aquele que é chamado censitário, ou seja, ele limita o voto de acordo com a capacidade econômica da pessoa. A pessoa que tem uma capacidade econômica maior, essa vai ter o direito de votar, enquanto a que não tem ali uma capacidade econômica tão abastada não vai poder. Mas, pessoal, isso é só a título de exemplo, viu? É só para vocês poderem entender mesmo qual seria a diferença do sufrágio universal para o restrito. E, bom, direito ao voto feminino no Brasil. Por muitos anos, como vocês devem saber, o Brasil ele se utilizou do sufrágio restrito, esse que eu acabei de mencionar para vocês, que impõe alguns requisitos para que o cidadão possa exercer o seu direito ao voto. No Brasil, por muitos anos, por um desafio, o direito ao voto ele foi conferido somente aos homens, né? Ele demorou um pouquinho para haver essa quebra aí e ser aberto para todos os cidadãos. Isso colocava, inclusive, um óbice, né, a efetiva participação do povo, né, no que tange as decisões governamentais e acabava que não exprimia, né, a vontade da população em si, acabava fechando ali em um nicho, né, era a vontade de alguns
em detrimento daquilo que todos queriam, né? Era bastante ali vinculado, digamos assim. E, bom, no Brasil, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a conferir o direito ao voto para as mulheres. Esse direito foi conferido no ano de 1927. Em 1929, já, nós tivemos a primeira prefeita eleita, que foi a senhora Alzira Soriano. E agora, falando assim num contexto nacional, né? Essa aí é uma foto da Berta Luz, na cidade de Natal, já na campanha pelo voto feminino, no ano de 1928. Mas falando aí num contexto nacional, o Brasil ele só foi mesmo conferir o direito ao voto feminino no ano de 1932. Mas ainda assim, como vocês podem observar, ele ainda não era de caráter obrigatório, né? Ele era tão somente ali voluntário. A mulher ela votava caso quisesse, né? E aí, no ano de 1934, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, nós já fomos chamados dessa maneira, o voto feminino ele permaneceu voluntário, passando em 45 pela Lei Agamenon, a ser voluntário apenas para as mulheres que não exercessem profissão lucrativa. E aqui é importante pontuar que, embora assim eu diga, o voto era voluntário para tal classe, e a gente pense, nossa, isso é inclusivo, na verdade, isso restringia essa questão do voto. Por quê? Porque quando eu digo que ele era voluntário apenas para as mulheres que não exercessem profissão lucrativa, na verdade, o que isso quer dizer é que apenas elas tinham a faculdade de votar se quisessem. As demais não tinham essa faculdade, elas não votavam, era proibido a elas que exercessem o direito ao voto. Bom, em 46, essa questão não se alterou muito, né? Ele permaneceu voluntário, só que aí se incluíram nesse rol as mulheres casadas. Depois, em 1950, ele voltou a ser voluntário só para as mulheres que não exerciam profissão lucrativa, até que, por fim, no Código Eleitoral de 65, houve efetivamente essa universalização do voto, e aí exigindo alistamento para todos os cidadãos, independente de sexo. Agora, já no contexto mundial, o direito ao voto feminino, ele foi conquistado, né, ele foi conferido pela primeira vez na Nova Zelândia, que foi no ano de 1893, após na Finlândia, no ano de 1906, e na Inglaterra, embora ela tenha sido a protagonista, tenha sido ali onde surgiram os primeiros movimentos sufragistas femininos, ela só passou a garantir o direito ao voto em 1918, após a Primeira Guerra Mundial, e mesmo assim numa situação similar à que já acontecia aqui no Brasil, né? Já que o voto lá ele era restrito às mulheres donas de propriedade. O último país a garantir, e isso é bastante importante ali pegando já uma brecha naquilo que o Jackson vai falar com vocês daqui a alguns momentos, o último país que garantiu o direito ao voto feminino foi a Arábia Saudita. E essa conquista ela não tem muito tempo, né? Ela se deu há menos de 10 anos, que foi no ano de 2015, quando se conferiu esses direitos. Mas, afinal de contas, o que é que foi esse movimento sufragista feminino? Bom, pessoal, esse movimento ele representava a luta das mulheres pelo direito ao sufrágio. Ele se iniciou ali no fim do século XIX e no início do século XX. E há quem diga que ele, inclusive, representou a primeira onda do feminismo, né? Onde se debatia efetivamente ali os direitos, a igualdade dos direitos entre as mulheres e os homens. À época, as reivindicações principais das mulheres eram o direito à educação, o direito ao trabalho e o direito ao divórcio. Esses eram direitos que não eram conferidos à época às mulheres. Essa aqui é uma foto para vocês, bem característica da época, né? Mas essa foi uma reunião das sufragistas. E aí tinha até a presença da líder do movimento, que foi a Emmeline Pankhurst. Bom, pessoal, como é que esse movimento atuava? Ele atuava por 4 frentes diversas.
ora ele trabalhava com manifestações não violentas, né, que seriam aí manifestações no sentido de publicizar mesmo a causa delas, né, passeatas, esse tipo de coisa. Manifestações violentas, que por muitas vezes levavam à prisão de várias das apoiadoras da causa, e greves, e aí greve incluía inclusive greve de fome à época, e campanhas publicitárias, né, que seria ali na linha das manifestações não violentas também. E, bom, esse movimento, ele se intensificou e aí começou a gerar efetivamente algum resultado quando as mulheres da classe trabalhadora ingressaram no movimento. E isso por quê? Quando eu disse lá atrás que havia aquela reivindicação por educação, por direito ao trabalho, essas eram reivindicações, mas eram reivindicações majoritariamente das mulheres da classe burguesa. Eram as mulheres que elas tinham, né, esse poderio econômico um pouquinho maior e que então elas eram mais instruídas, elas queriam ter o direito de serem também mais estudadas, gostariam de ter o direito de se autoprover, de serem independentes, mas elas sozinhas não tinham tanta força. A força do movimento, ela realmente se consolidou ali, quando as mulheres, na sua universalidade, as da classe trabalhadora e as da burguesia, se juntaram em prol aí do seu objetivo, né? E a partir disso foram formadas todas essas conquistas, e esse foi o movimento sufragista. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Jackson, para ele dialogar um pouquinho com vocês também. Bom, gostaria de começar aqui cumprimentando a todos. A Nicole já fez uma breve introdução ali sobre mim. Eu sou o Jackson. E, bom, um assunto que acredito que vocês já tenham visto nos noticiários, em sites ou algum familiar, amigo falando, é que o Talibã voltou a assumir o controle no Afeganistão. E dentro do que a gente está trabalhando, eu vou comentar com vocês sobre a questão do Talibã e o direito ao voto feminino, que agora vai ser instituído lá. Bom, para a gente começar a tratar do assunto, vamos conhecer um pouquinho da história do Talibã, traçar uma linha do tempo para chegar até os dias atuais. Bom, o Talibã ele é um grupo fundamentalista islâmico sunita que surgiu na forma de uma milícia armada durante a Guerra Civil Afegã. O Talibã foi fundado em 1994 e o fundador era o Muhammad Omar, também conhecido como Mullah Omar. Bom, inicialmente era formado por estudantes que faziam parte das madrasas, que eram escolas religiosas lá no Afeganistão. Bom, o Talibã ele surge como um grupo durante a Guerra Civil Afegã, com o objetivo de governar o país e impor uma visão radical da Sharia, que é a lei que rege a conduta de vida dos fiéis muçulmanos. Bom, o governo talibã ele ficou marcado, assim como todos já devem ter ouvido falar, estudado, por todo tipo de violências, e esse governo se estendeu por muito tempo, 1996 até 2001. Então, imagina, foram 5 anos envoltos em violência à sociedade. Bom, o grupo ele perseguia opositores, minorias étnicas e religiosas no país, e o seu controle ele se deu em quase todo o território afegão. Ou seja, eles queriam se impor, eles queriam que só dominasse lá os ideais deles. Bom, em 2001, o governo do Talibã caiu após os Estados Unidos, liberando as tropas da OTAN, invadirem o país. A invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, o que fez os Estados Unidos tomarem parte, foram os atentados de 11 de setembro de 2021, os atentados terroristas da Al-Qaeda contra o World Trade Center e o Pentágono.
Ao longo dos 20 anos lá de ocupação norte-americana, desde quando caiu o Talibã, o Talibã não deixou de existir necessariamente. Eles, sim, se enfraqueceram, mas seus membros eles continuaram lá no interior do Afeganistão e também em partes do Paquistão. Em 2019, 2020, durante o governo Trump, houve uma tentativa de um acordo de paz, mas o acordo não foi para frente e, devido a isso, não foram retiradas de lá as tropas norte-americanas. No governo do Barack Obama também não houve essa retirada, sendo assim, tanto Barack Obama anteriormente, quanto Donald Trump depois, não conseguiram um acordo, e isso só foi possível com o John Biden, que assumiu agora no início deste ano, e nesse sentido, em agosto desse ano, agosto agora há pouco, foram retiradas as tropas, e com isso houve uma grande campanha militar do Talibã, o que fez com que eles voltassem a assumir o controle. Então, e nessa volta ao controle do Talibã, traçada toda essa linha histórica e o modo de controle que eles adotavam, claramente fica mais fácil entender por que essa nova mudança de pensamento em querer garantir às mulheres agora os mais direitos, querer garantir esse voto feminino é tão importante. No dia 28, o Talibã anunciou que vai adotar, por um período temporário, a Constituição Afegã de 1964, que garantisse direitos femininos. Mas, mesmo adotando essa Constituição, eles irão desconsiderar as normas que não estejam de acordo com a lei islâmica, a Sharia, que é a lei que rege a conduta dos muçulmanos. Essa Constituição, a lei fundamental, ela foi criada durante o governo do rei Mohammed Zahir Shah, e ela instituiu uma monarquia constitucional até 1963. No Afeganistão, ela foi responsável por ajudar a promover a participação das mulheres na vida política, garantindo a elas mais direitos como cidadãs, né? A adoção dessa Constituição pelo grupo extremista sem dúvida alguma, causa surpresa, ainda que com os limites, até porque no seu regime anterior, lá de 1996 até 2001, as mulheres elas eram totalmente excluídas da vida pública. Elas não podiam estudar, trabalhar, nem até mesmo sair na rua sem a companhia de um parente do sexo masculino, seja um pai ou um esposo, um cônjuge, porque elas poderiam ser submetidas a diversas violências estando lá na rua. Depois que o Talibã assumiu, agora em agosto, novamente o controle lá, o grupo ele se comprometeu a respeitar o progresso que teve em relação aos direitos das mulheres, mas, como já foi dito antes, não pode entrar em desacordo com aquela lei islâmica, com a Sharia. Algo que também surpreende é que a primeira entrevista de um porta-voz do Talibã, aquele que responde pelo grupo, depois dessa retomada de poder, foi concedida a uma mulher, a única apresentadora do TV afegã, o que já nos mostra esse progresso. O grupo extremista que massacrou os direitos femininos quando controlou o país lá em 1996 a 2001, agora ele está com uma aparência totalmente diferente, querendo passar para o mundo uma mensagem conciliadora, de paz, de que vai garantir os direitos, a participação feminina no Afeganistão. Porém, ainda é muito cedo para a gente ter certeza de que vai ser assim mesmo, até porque somente quando o controle deles estiver realmente consolidado, eles assumiram o controle agora em agosto, as tropas americanas tiverem deixado totalmente o país, não tiver
mas nada que imponha uma coerção sobre eles. Só assim, então, a gente vai conseguir ver se eles querem realmente cumprir o que eles estão dizendo, se eles têm mesmo esse ideal novo, conciliador, ou se são apenas palavras para conquistar. Uma nota bastante importante, só que não diretamente ligado ao assunto aqui que a gente está tratando sobre o voto feminino, é que o Talibã também anunciou, isso antes mesmo de anunciar a adoção dessa Constituição que garante o voto feminino, é que eles anunciaram que as escolas secundárias elas serão abertas o quanto antes para as mulheres a partir de 12 anos. Ou seja, o Talibã, que antes impedia as mulheres de estudar, de trabalhar, ele está, sim, mostrando uma evolução e mostrando também para a gente que as mulheres afegãs elas estão conquistando mais seus direitos, estão conquistando uma participação ativa na sociedade afegã. Bom, desse modo eu encerro aqui a minha apresentação, a nossa apresentação aqui sobre o movimento sufragista e o voto feminino no Brasil e no mundo. Eu gostaria de dizer mais uma vez que é um prazer aqui estar compartilhando com vocês um pouco do nosso conhecimento e esperar que tenhamos também mais encontros ainda. Agora eu passo a palavra à Nicole, fazer uma... Pessoal, nós agradecemos aí a paciência, a atenção de vocês e esperamos que a gente possa ter contribuído de alguma maneira aí para a formação e para o conhecimento de vocês. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.